Do zero, passo a passo, vamos aprender como criar uma planilha automática de comissionamento de vendedores. A única coisa que você precisa ter é uma tabelinha, uma planilhinha com data, valor total e o nome do vendedor. Mas caso nem isso você tenha, você pode baixar essa planilha aqui de grátis e acompanhar a aula junto comigo. O que a gente vai fazer? Quer dizer, o Excel vai automatizar para a gente, mas a gente vai aprender a fazer do zero. Vamos ter a primeira tabela com o nome de todos os vendedores. Sim, você pode ter mais vendedores do que eu estou mostrando aqui. Automaticamente o Excel calcula para você a venda total de cada vendedor em cada um dos meses neste quadro. Por que tem informação que está verde e vermelha? Porque automaticamente, a partir da meta estimada mês a mês que eu colocar aqui embaixo, o Excel ele já pinta para mim de verde ou vermelho se atingiu ou não a meta. Exemplo, ó, dá para ver que o João Paulo ele atingiu R$67 mil em fevereiro. Porém, se aqui, nesse meu quadro de metas, eu tivesse colocado a meta do João em 100 mil e apertar o Enter, olha só, esse valor de 67 ele fica vermelho. Porque dessa forma é um indicador visual que não atingiu a meta. Tá bom? Então a gente vai configurar esses dois quadros também. Mas aqui embaixo a gente tem um quadro de porcentagem de meta atingida, onde eu consigo visualizar a porcentagem que cada vendedor, em cada um dos meses, atingiu da meta. Mas por que isso é importante? Porque aqui na empresa tem uma política que é, se o vendedor ele atingir 20% mais do que a meta, ele vai ganhar um bônus a mais no seu comissionamento. Então é por isso. Aqui todos os valores que são maiores que 20%, 43%, 32%, 28%, ficam pintados de verde. Porque dessa forma, na hora de calcular a comissão aqui embaixo, o Excel ele sabe que todos esses valores de verde devem ser colocados a mais aí no comissionamento do vendedor. Como que a gente faz isso? Utilizando uma função automática no Excel. Olha que legal. A Bruna, como a gente pode ver aqui, ó, no mês de janeiro, a Bruna teve aí um comissionamento de R$ 2.426. E dá para ver que também a Bruna, ela teve menos 3%, ou seja, ela ficou abaixo da meta. Porém, se a meta da Bruna se ela tivesse atingido a meta em 30%, acima, Enter, olha o que acontece com o valor dela. Ele aumenta, tá vendo? Então o valor automaticamente ele é atualizado, colocando um bônus de R$1.000 para o vendedor, quando a meta aqui em cima é atingida, em 20% a mais, tá bom? Lembrando que todos esses números que eu estou falando são configuráveis e é você mesmo que vai definir. Eu vou mostrar como fazer do zero. Eu e você, juntos, vamos fazer essa planilha aqui. Então vamos lá. Para que possamos começar a nossa planilha de comissões de vendedores, eu vou criar uma nova aba aqui embaixo, clicando no botãozinho de mais, e então botão direito, renomear, já vou começar com as comissões, direto fazendo aqui os ajustes que a gente precisa. Depois a gente conversa sobre outros pontos. Mas vamos lá, vamos clicar aqui nessa primeira linha, linha 1, e já vou aproveitar e pintar de uma cor diferente, aqui um azul escuro, por exemplo, e dentro dessa primeira célula eu vou escrever meses. Não está dando para ler muito bem, né? Ficou um pouco cor escura em cima de letra escura. Então deixa eu clicar de novo na primeira linha para selecionar tudo e vou aproveitar e mudar a fonte, talvez colocar aqui uma cor mais clara. E se você quiser, dá até para já alinhar as informações ao meio, porque assim fica bem mais organizado. Vou também colocar aqui uma fonte diferente e clicando na divisão de 1 com 2, eu clico, seguro e arrasto para baixo para aumentar um pouco o tamanho da linha 1. É isso aí. Agora na próxima coluna, coluna B, C, D, E, F, eu vou escrever todos os meses que eu tenho. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Eu já escrevi janeiro. E dessa forma eu posso clicar nessa célula, no cantinho dela eu clico, seguro e arrasto para a direita. Porque o Excel continua a sequência de meses para mim, ó, de janeiro até dezembro. Só que dá para ver que tem alguns meses que não está dando para ler por completo, porque o nome é muito grande para o tamanho da coluna. Então o que eu vou fazer é selecionar coluna B, C, D, E, F até o final. E na divisão de uma coluna com a outra, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Porque assim eu consigo aumentar o tamanho dessas colunas, facilitando a visualização. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para a coluna A, aumentar um pouco o tamanho dela. Pronto, agora ficou bem mais organizado as informações que eu tenho. Agora que eu coloquei os meses, janeiro até dezembro, eu vou colocar todos os nomes de vendedores que eu tenho. Porém, pessoal, o nome de vendedores que você vai colocar aqui, ele tem que bater, ele tem que ser igual aos dados que você tem na sua planilha. Então, exemplo, se na sua planilha de vendas, lá tem o registro do vendedor João Paulo. Porém, lá na planilha está escrito sem acento. Está dessa forma aqui assim, ó, João Paulo.
e você escreve com acento. Tá? São coisas diferentes. Se na sua planilha está escrito tudo junto e você escreve separado, são coisas diferentes. Então, tem que usar o mesmo nome, tá bom? O nome de identificação do vendedor que você tem na sua planilha, na sua base de dados, tem que ser exatamente o nome que você vai colocar aqui, tá bom? No meu caso, eu já tenho uma lista bem grande com vários e vários vendedores. No caso de vendas que realmente já aconteceram. E você pode usar a planilha que você quiser. Ou se você quiser, preferir, você pode baixar essa planilha que eu estou utilizando aqui, porque assim você consegue ir acompanhando a aula junto comigo. Porém, não se preocupe, se você tiver uma planilha diferente, vai funcionar também, porque o passo a passo é o mesmo. Você precisa ter apenas 3 informações, 3, que são informações essenciais. Você pode, é claro, usar outras informações. Mas aqui, basicamente, o que a gente vai precisar usar? A gente vai precisar ter uma data para saber quando que foi feita a venda, beleza? Então a data é muito importante. Depois aqui eu tenho código de venda, mas isso não é essencial, digamos assim. Tem quantidade também, enfim. Tem aqui ó, o valor total, que é muito importante, porque assim a gente vai saber o valor que foi vendido, tá bom? Então data, valor e a última informação extremamente importante, o nome do vendedor que fez aquela venda, para a gente saber quem que é responsável de cada venda, tá bom? Então apenas 3 informações super essenciais. Data, valor total e nome do vendedor. Se você tem uma planilha diferente da minha, porém que já tem estas informações, beleza, você vai usar essa planilha que você tem para fazer todo esse cálculo de comissão, porque vai funcionar, tá bom? Mas caso você não tenha, talvez esse daqui seja um layout inicial interessante para você começar. Data, valor total e vendedor. Pode ter outras informações? Pode, mas o importante é isso daqui. Talvez poderia ter margem, que seria um fator que iria considerar na comissão. Poderia ser, talvez, frete, forma de pagamento, enfim. Mas eu não quero complicar nada. As informações essenciais são essas. Então, a partir dessa minha base de dados com várias e várias vendas, como você pode ver aqui, eu vou fazer lá aquele comissionamento. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui vários vendedores. Bruna, Carla, Ronaldo, João Paulo, Natália, enfim. Eu preciso pegar esses vendedores e colocar aqui nas comissões, para que dessa forma o Excel, de forma automática, possa preencher os valores de cada vendedor. Eu poderia ficar escrevendo um por um, linha por linha. Mas uma maneira de ganhar tempo seria eu selecionar todos os vendedores que eu tenho aqui, ó, clico, seguro e arrasto para baixo, até o final dessa minha planilha bem grande. Pronto, ó, selecionei ó, quase 2.000 linhas de informação. E então vou copiar esses valores. Ctrl C e depois Ctrl V. Ctrl C, volto nas comissões e, por exemplo, aqui, nessa célula, Ctrl V para colar. Você está vendo que basicamente eu copiei aquela tabela que eu tinha e coloquei aqui no que diz respeito aos vendedores. Muitas informações estão repetidas. Então vamos remover essas repetições, porque dessa forma a gente vai ter a lista completa de todos os vendedores que a gente tem. Sem repetição nenhuma. Eu venho aqui em cima em dados, agora lá na direita, remover duplicadas. E então eu simplesmente, pessoal, vou clicar em OK. Pronto. Dessa forma o Excel removeu para mim todos os valores repetidos. E está mostrando uma lista com os vendedores. Pronta. Não precisei ficar digitando linha por linha. E é isso aí. Agora que já temos essa lista pronta de vendedores, qual que é a minha ideia inicial com essa primeira lista? Vou até clicar nessa linha 3 para selecionar toda essa linha e vou pintar aqui talvez de uma corzinha verde. Aqui eu vou escrever venda total, porque é essa informação que eu vou retornar. Ou seja, eu quero saber quanto que a Bruna vendeu em janeiro. Vou colocar essa informação aqui. Quanto que o Ronaldo vendeu em abril. Vou colocar essa informação nesta célula aqui. Ou seja, cada célula vai ser correspondente a um mês e a um valor de venda de cada vendedor. Tá bom? Para que a gente possa fazer essa soma com um critério, eu quero somar só o que é janeiro, somar só o que é Bruna e etc. Podemos utilizar no Excel que é chamado de fórmula soma-ces, que é uma fórmula com critério, soma-ces, tá bom? Igual soma-ces. Muita atenção porque tem vários detalhezinhos dentro dessa fórmula que exige aí um nível de atenção bem grande, tá bom? Então vamos lá, igual soma-ces, 2 cliques, 1, 2 para selecionar. Intervalo de soma é aquilo que eu quero somar. O que eu quero somar está lá na minha outra aba, que são as informações de venda total, né? No caso aqui a coluna E.
eu clicar aqui então na coluna E, tá vendo que eu clico aqui mesmo, em cima, no cabeçalho? Porque assim eu seleciono toda a coluna, independente de onde eu esteja aqui, localizado na minha planilha. Então, eu cliquei aqui em cima na coluna E, pronto, ponto e vírgula. Agora, a função soma C está pedindo para mim o intervalo do critério 1. E esse tal de intervalo do critério 1 pode ser o nome do vendedor. Então, se eu clicar aqui na coluna F, onde eu tenho o nome de todos os vendedores, ponto e vírgula, eu posso falar que o meu critério vai ser apenas o vendedor que está aqui na aba de comissões, que é igual a Bruna Reis. Se eu apertar o Enter, pessoal, vamos com calma. Tá vendo que o Excel já retornou aqui para mim um número? E esse valor corresponde ao quê? Às vendas da Bruna Reis. Eu ainda não especifiquei os meses do ano. Porém, esse valor já está específico para a Bruna. Porque você viu que eu selecionei anteriormente toda a coluna F, indicando para o Excel que eu quero somar esta coluna F apenas quando o nome for igual a Bruna Reis. Então ele vai verificar tudo que não for, ele não soma, e tudo que for igual a Bruna Reis, ele considera no cálculo. Então a gente já conseguiu fazer a primeira soma com critério. Ainda falta colocar os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. Como que eu posso fazer os meses? Se a gente verificar na nossa planilha aqui de vendas, é claro que você pode estar utilizando uma planilha diferente, mas não tem problema. Você vai ter a data. A data é essencial, porque senão como é que você vai saber de quando que se refere aquela venda? Você concorda? Então aqui a gente tem que ter a data, é obrigatório. Eu já tenho essa minha data. Mas eu preciso falar para o Excel quais datas são do mês de janeiro, quais são de fevereiro, quais são de março e assim por diante. Para que eu possa falar isso para o Excel, eu vou criar uma coluna aqui na direita. Qualquer coluna, você pode usar qualquer coluna que você quiser, apenas como fórmula. Você não vai precisar ficar mexendo nisso e vai funcionar de forma automática. Sempre que novas informações forem acrescentadas à sua planilha, essa coluna você não mexe, porque já vai estar pronta. Então é só uma coluna de auxílio para nos ajudar a criar esse relatório de comissões. Nessa coluna eu vou escrever meses, Enter. E se você quiser, você pode até mesmo clicar em toda essa coluna e pintar de uma cor diferente. Talvez aqui um cinza, só para você saber que é uma coluna de fórmulas. O que a gente vai fazer aqui dentro? Igual, vou utilizar a fórmula texto. Por quê? 2 cliques. A fórmula texto, ela me ajuda, clico na data, ponto e vírgula, a retornar o mês da data que a gente tem. Abre aspas, M, fecha aspas. Então, eu coloquei 4 vezes a letra M. Fecho parênteses, Enter, pronto. Então, a partir de uma data que temos, a função texto retorna o nome daquele mês, referente à data. Agora, no cantinho da célula, eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo, para copiar essa fórmula para todas as linhas, ou eu posso clicar 2 vezes no cantinho, porque assim ele desce mais rápido. 1, 2, pronto. Aí, ó, janeiro, todos os meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, essa questão dos meses a gente finalizou, e sempre que você adicionar novas informações, já vai estar funcionando. Agora falta a gente adicionar esse critério de meses, janeiro, fevereiro, março, para poder segmentar também essa soma que a gente fez. Mas não vou deletar tudo, vamos continuar onde a gente parou. 2 cliques dentro dessa célula, 1, 2. Lá no final eu vou remover, deletar o último parênteses. Ponto e vírgula, aí eu continuo. O intervalo do critério 2 agora vai ser essa coluna dos meses que eu adicionei. Então a coluna H, ponto e vírgula, e eu quero considerar apenas o mês que eu tenho aqui em cima, janeiro. Enter. Agora, de forma automática, eu sei que a Bruna, no mês de janeiro, vendeu 48.521,42. Resolveu. É assim que a gente faz uma soma no Excel, utilizando vários critérios. E nesse caso, o meu primeiro critério é o nome do vendedor e o segundo é o mês de janeiro. O Excel ele bateu aquelas 2 colunas. Primeiro, ele verifica se o nome é Bruna e depois verifica qual o mês. E aí ele soma certinho as informações. Bruna no mês de janeiro, Bruna no mês de fevereiro e assim por diante. Agora, para que a gente possa copiar essa fórmula para todas as células que a gente tem, temos que fazer alguns ajustezinhos. Porque se você simplesmente pega essa célula aqui, copia, seleciona as demais e cola, não vai funcionar. Por quê? Porque sempre que você copia e cola uma célula no Excel, olha o que acontece com as referências que você selecionou. Elas também são deslocadas, mas nem sempre isso é bom. Por quê? Porque quando copiamos e colamos uma célula,
Exemplo, ó, essa célula azul, ela deveria estar aqui, no nome do vendedor. E essa daqui de vermelho, ela deveria estar aqui em cima, no nome do mês. Então nem sempre é bom uma célula ficar deslocando as referências. Então a gente vai ter que fazer aqui alguns travamentos para poder copiar e colar essa fórmula para todas as células que a gente tem. Deixa eu deletar aqui e ficar só com a primeira fórmula que a gente fez. Se você quiser, você pode até mesmo clicar aqui em cima, ó, na barra de fórmulas. Essa primeira referência, pessoal, que é intervalo de soma, que está aqui, ó, coluna E, eu vou selecionar isso daqui e vou apertar no meu teclado até F4 para poder travar e adicionar aqui o símbolo de dólar nas colunas. De novo, aqui agora na coluna F, eu seleciono e aperto F4 também. Agora onde chegou aqui, ó, o que está me mostrando, comissões A4, este A4 se refere ao nome do vendedor, ao nome que eu tenho aqui do lado, ó, ao nomezinho do vendedor. Então aqui eu não preciso travar exatamente tudo. Dessa forma eu vou clicar nessa célula e apertar o F4. 1, 2, 3 vezes. Porque como você pode ver, agora o cifrão ele vai ficar apenas antes da letra A. E o que isso quer dizer? É como se a gente tivesse aqui, ó, a célula A4 e depois a gente pode ter A5, A6, A7, sempre se movimentando para cima e para baixo, mas evitando que uma célula escape para fora dessa coluna, tá bom? Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Aí voltando. Depois temos aqui a coluna H, que se refere à coluna dos meses que a gente tem lá na nossa aba com todas as vendas. E aqui eu também quero travar tudo, então vou apertar o F4 para travar. E por fim a gente vai ter aqui as comissões. As comissões eu quero também apertar o F4 duas vezes só nesse caso. Por quê? O cifrão ele tem que ficar apenas antes do número. Mas por quê? Nesse caso específico a gente está travando os meses. E aqui o primeiro mês que eu tenho é janeiro. E janeiro ele pode se deslocar para fevereiro, para março, para abril, mas ele não pode descer. Ele não pode mudar de linha, por exemplo. E é justamente isso que essa fórmula está falando aqui para mim. Onde eu deixo apenas o cifrão antes do número 1. Vou apertar o Enter e pronto. A gente finalizou a nossa fórmula utilizando aqui os travamentos com F4. A princípio o resultado não muda nada, porém quando a gente for copiar e colar essa fórmula para todas as demais células, isso vai fazer muita diferença. Agora que a gente finalizou essa fórmula aqui, deixa eu clicar nela e página inicial, colocar aqui em dinheiro. Vou até diminuir as casas decimais para não ficar muito o número aparecendo. Pronto, 48.521. Vou copiar com o Ctrl C, seleciono agora todas as células aqui que eu tenho até dezembro, Ctrl V para colar. Pronto, pessoal, agora dá para ver que está funcionando tudo certinho. Eu consegui retornar as vendas de cada vendedor em cada um dos meses que eu tenho. Então aqui a gente já tem a venda total. O que eu poderia fazer agora? Eu poderia ter simplesmente duplicar essa tabelinha que eu fiz para poder agora colocar as metas estimadas de cada vendedor. Então deixa eu selecionar a coluna 3, 4, 5, 6 até a linha 10, copio, clico aqui talvez na linha 12 e colo essas informações. Porém aqui, ao invés de ser uma venda total, eu vou até mesmo mudar de cor, usar aqui um amarelinho, e aqui eu gostaria de ter uma meta estimada. Então digamos que a meta da Bruna, no mês de janeiro, seja 50 mil. Da Carla também, e etc. Eu posso até colocar metas diferentes, enfim. Vou considerar que todo mundo tem a meta de 50 mil. Vou copiar e colar até aqui o final. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar de forma visual se o valor dessa meta aqui é maior do que a venda que o vendedor fez. Será que é? Será que não é? Imagina só, a gente tem que comparar certinho a venda do vendedor dentro daquele mês com a venda que ele realmente fez. Se está acima ou se está abaixo. Nesse caso aqui dá para ver que está abaixo, 50 com 48. Mas como é que eu posso pedir para o Excel automaticamente me mostrar de forma visual, verde e vermelho, se está acima ou abaixo? Eu vou simplesmente selecionar todas as células aqui da venda total, até o final, e sempre que uma venda for maior do que a meta, fica de verde. Sempre que for menor, fica de vermelho. Podemos fazer isso utilizando a formatação condicional, para pintar automaticamente as células. Aí eu venho aqui em cima, ó, página inicial, formatação condicional, nova regra. Quando abrir essa janelinha aqui para mim, eu venho em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, e dentro dessa barrinha de fórmulas, eu vou colocar igual, não é para você clicar em célula nenhuma, tá bom? Não é para você clicar em célula, senão vai dar errado. Tem que digitar o nome da célula. Igual, toda vez que
a célula B4, ó, B4, se a célula B4 for maior ou igual do que a meta, que é a célula B13, se for maior a célula da venda do que a célula da meta, é porque bateu a meta. Então, formatar de uma corzinha verde. Ok? E ok. Pronto, olha que legal. Aí, automaticamente, a gente vai ter esse realce nas células aonde a gente tem um valor maior do que a meta. E o legal é que daria para eu trocar, inclusive, os valores. Exemplo, ó, Carla Conceição. Dá para ver que aqui ela bateu a meta, ó, 77 mil. Porém, eu poderia, aqui embaixo, onde eu mesmo digito as metas estimadas, trocar a meta da Carla para 100 mil, por exemplo. Quando eu apertar o Enter, veja que aquele 77 que antes estava pintado de verde, agora fica de branco. Por quê? Porque a Carla não bateu mais a meta, porque a meta dela está diferente. Enfim, então é uma excelente maneira visual da gente saber, de modo automático também, se bateu ou não a meta. Agora, os valores que estão abaixo, eu posso simplesmente selecionar todos eles, de novo. Formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar. E aqui a fórmula que eu vou fazer vai ser igual se a célula B4 agora for menor do que a meta, que é a célula B13, então eu quero formatar de uma corzinha vermelha. Ok? E ok. E pronto. É isso aí. Maior que a meta é verde, menor é vermelho. Além de venda total, meta estimada, podemos ter duas outras tabelinhas. Uma que nos mostra a porcentagem que a pessoa, que o vendedor atingiu da meta, e outra que nos mostra a comissão. Até porque é interessante a gente ter essa porcentagem. Muitas empresas funcionam com um sistema de comissionamento também e forma de bônus. Exemplo, se o vendedor ele vendeu 20% acima da meta, ele ganha R$1.000 mais a comissão. Se o vendedor vendeu qualquer valor que não seja 20% acima da meta, aí ele ganha, sei lá, 5% normal de comissão. Só que se ele vendeu mais, ele ganha 5% mais R$1.000. Enfim, então a gente pode brincar com esse sistema também. E dessa forma fica algo super dinâmico e configurável para você aplicar dentro aí da sua necessidade. Então, mais uma vez, deixa eu copiar essa tabelinha que eu tenho, copio, colo aqui embaixo. Porém, agora eu vou mudar a corzinha amarela para uma cor azul. E aqui eu vou ter porcentagem de meta atingida. Enter. Vou deletar esses valores que eu tenho aqui. Delete. E como é que vai funcionar essa porcentagem? Eu quero ver quantos por cento a venda total corresponde da meta. Se for um valor negativo, é porque não atingiu a meta, está abaixo. Só que se for um valor positivo, é porque a pessoa atingiu a meta. E aí que vem aquele detalhe. Eu quero, nesse meu caso aqui, se o vendedor vendeu 20% a mais do que a meta, ele vai ganhar um bônus, uma comissão extra. Então é justamente por isso que vai ser importante essa tabelinha aqui 2. Eu vou até escrever aqui, ó, 20% a mais do que a meta, tem bônus, tem bônus. Pronto. Então vamos lá. Igual venda total dividido pela meta estimada. Menos 1. Só para ficar uma porcentagem mais corrigida, digamos assim. Enter. Deixa eu clicar nessa célula aqui, vou transformar em porcentagem, porque está em dinheiro. Aqui em cima em página inicial, pronto. Está mostrando menos 3%. O que isso quer dizer? Quer dizer que Bruna Reis vendeu 48 mil, sendo a meta 50, então ela está 3% abaixo da meta. Lembrando que esse número está arredondado. Poderia aumentar as casas decimais, diminuir, enfim. Deixa eu centralizar esse número aqui ao meio. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Toda vez que este número ele for maior que 20%, eu gostaria que ele ficasse de verde. E toda vez que for menor, enfim, eu acho que não precisa. Só quando for maior que 20% ele fica de verde. Para que eu consiga visualizar de modo simples e objetivo os vendedores que tiveram aí 20% a mais de meta batida. No meu caso é 20, no seu poderia ser outro valor, né? Deixa eu copiar essa informação aqui, copio, seleciono aqui para todas as células que eu tenho. Ctrl C, Ctrl V. Tem alguns valores aqui, ó, menos 100, é porque ainda não tem dado dentro deste mês, né? Por isso que ficou ali negativo, 100%. Mas é isso aí, olha que interessante. Aqui já dá para ver, ó, 55%, ou seja, a Carla Conceição, no mês de janeiro,
ficou 55% acima da meta. Natália ficou 14%. É uma porcentagem boa acima. Porém, neste 14%, 11%, 16%, 4%, não vai ganhar o bônus de 20%. Então é por isso que é legal que a gente consegue visualizar estes valores por aqui. Vou selecionar essas porcentagens e agora mais facilmente eu venho aqui em formatação condicional, regras, e então toda vez que o número for maior do que, toda vez que for maior do que 20%, eu quero pintar de verde. Ok, pronto. Agora eu consigo saber, ó, de forma simples e objetiva, os vendedores, ó, em cada um dos meses que atingiram aí 20% acima da meta. E por fim, pessoal, agora para fechar com chave de ouro, eu vou selecionar de novo essa tabelinha de meta estimada, copio, colo aqui embaixo e, ao invés de usar uma meta estimada agora, vamos calcular de fato a comissão desse vendedor. Então aqui eu posso colocar cálculo de comissão. Enter. Só que lembra que tem um detalhe no meu cálculo de comissão. Eu poderia simplesmente pegar a venda total e multiplicar pela porcentagem. 48.000 vezes 5%, que é o valor que a pessoa vai ganhar. Mas nesse caso tem um detalhe. Se ela vendeu 20% acima, entra numa regrinha diferente, tem um bônus a mais, né? Então deixa eu selecionar esses valores aqui e deletar tudo, delete. Pronto. Como que eu posso então conseguir criar essa automatização? Se tiver 20% acima, então tem um bônus extra. Se não, não vai ter. Enfim, justamente, vou usar a função se aqui no Excel. Igual se, 2 cliques para selecionar. 1, 2. Teste lógico. Vai ser o seguinte. Se a porcentagem que eu tenho for maior ou igual do que 20%, ponto e vírgula, então a comissão do vendedor vai ser R$1.000 de bônus, mais o valor que ele vendeu, que está aqui em cima, vezes o padrão, 0,05, que é 5%, né? Você até poderia colocar, ao invés de 0, colocar 5% mesmo, que funciona, tá bom? Ponto e vírgula. Caso contrário, caso ele não tenha atingido os 20%, então simplesmente vai fazer o cálculo do valor que ele vendeu vezes 5%. Acabou. Simples assim. Enter. Então tá vendo que aqui, ó, a Bruna Reis, ela tem uma comissão de R$2.426. Até porque ela atingiu um valor aqui de porcentagem em relação à meta não tão bom. Porém, digamos que esse valor aqui, eu mesmo vou mudar esse valor para você ver, ó. Se esse valor fosse 15%, Enter. Nada acontece com a comissão da Bruna. E se fosse 21%, Enter. Olha só, a comissão saltou R$1.000. Então você está vendo que funciona de modo automático esse cálculo que a gente fez. Vou copiar esse cálculo de comissão, Ctrl C, seleciono todas as células que eu tenho, Ctrl V para colar. É isso aí. Dessa forma, então, agora a gente tem aqui uma planilha bem simples e objetiva e também completa das etapas do cálculo de comissão, onde a gente consegue visualizar de modo automático a venda total por vendedor, meta estimada, que você vai colocar o valor que você quiser. Automaticamente o Excel vai calcular a porcentagem de meta atingida. Se for maior que 20%, aí tem um bônus a mais dentro do cálculo de comissão. Tudo isso feito a partir de uma base de dados, onde a gente precisa ter apenas 3 simples informações: data, valor total e nome do vendedor. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard. Você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.